titular o perfil de expressão diferencial dos microRNAs 296-135B em lesões gástricas. Eu sou orientando a professora doutora Andrea Kelly Campos Ribeiro dos Santos. O câncer gástrico, dentre os seus subtipos mais comuns, encontra-se o adenocarcinoma, com cerca de 95% dos casos. Esse adenocarcinoma gástrico, hoje, atualmente, a classificação mais utilizada foi feita por Laura em 1965, na qual ele classifica em dois tipos principais, que é o tipo intestinal e o tipo difuso, sendo que há também um terceiro tipo, que é o tipo indiferenciado. Esses dois tipos principais possuem características próprias e fatores de risco específicos. Particularmente, o adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal apresenta uma estrutura glandular preservada, com células cancerosas de bem a moderadamente diferenciadas. E em 1988, Correia desenvolveu um paradigma da carcinogênese desse tipo de adenoma, que ficou conhecido como cascata de Correia. E segundo essa cascata, o processo de carcinogênese é um processo prolongado e complexo de múltiplos estágios sequenciais. A cascata de Correia, então, é caracterizada inicialmente pela infecção pela Helicobacter pylori na mucosa gástrica normal, gerando, então, um processo inflamatório caracterizando o estágio de gastrite não atrófica, a qual, por sua vez, pode evoluir em gravidade, surgindo, então, a gastrite atrófica multifocal, que pode desenvolver-se em metaplasia intestinal, displasia e, finalmente, o adenocarcinoma. O Helicobacter pylori é uma bactéria gram-negativa adaptada para colonizar o nicho gástrico e hoje ela é considerada o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer gástrico. Tanto que em 1994 ela foi classificada como carcinógeno do tipo 1 pela OMS. Apesar dessa estreita relação entre a Helicobacter pylori e o câncer gástrico, apenas 1 a 3% dos infectados de fato desenvolvem a doença. E isso mostra, então, que essa interação entre H. pylori, os fatores genéticos do hospedeiro e também os fatores ambientais formam uma rede complexa de interação que ainda não é muito bem entendida. Segundo a cascata de Correia, o primeiro estágio é a gastrite crônica, a qual é caracterizada pela infiltração de leucócitos mononucleares na mucosa, gerando então o processo de inflamação. Comparando uma mucosa do ânus normal, percebe-se a infiltração de leucócitos mononucleares na mucosa, caracterizando a gastrite crônica não atrófica. Caso ocorra a persistência da infecção por H. pylori, essa gastrite pode evoluir em gravidade, levando então ao estágio de atrofia gástrica, que é quando as glândulas gástricas são perdidas. Então, na atrofia gástrica, percebe-se a perda das glândulas da mucosa, e, inclusive, o Pelay Correia fala que esse é considerado o primeiro passo, de fato, para a cascata da carcinogênese do adenocarcinoma gástrico. Em seguida, vem o estágio de metaplasia, que é considerado o estágio avançado da atrofia gástrica, pois, uma vez que as glândulas gástricas são perdidas, elas são, então, substituídas pelas glândulas do intestino. E, por isso, nesse estágio ocorre a caracterização de um fenótipo intestinal na mucosa. Então, comparando uma mucosa gástrica saudável com a mucosa gástrica metaplásica, percebe-se aqui a presença de glândulas mais alongadas, que são as glândulas do intestino. Em seguida, vem o estágio de displasia, que já é a neoplasia intraepitelial ou a neoplasia não invasiva. Nesse estágio já ocorre uma taxa de proliferação acima do normal e, comparando-se uma mucosa saudável, percebe-se então a presença na mucosa displásica de núcleos hipercromáticos, caracterizando o processo de proliferação, e percebe-se que a mucosa já está com sua arquitetura original modificada. Existem atualmente poucos estudos genéticos e epigenéticos sobre as lesões gástricas. Entretanto, os que existem já demonstram que as lesões apresentam alterações. Por exemplo, a gastrite crônica já foi encontrada alterações no gene CEMIC e COX-2, na metaplasia intestinal também o gene CEMIC e COX-2, além do gene da telomerase e do P27. Ainda na metaplasia foram encontradas mutações no gene TP53, CARRAS e instabilidade de glicosatélites, além de alterações epigenéticas, e no caso é a hipermetilação dos genes aqui citados.
Na displasia já foi encontrado alterações no gene CEMIC e mutações no gene TP53. Então, esses resultados demonstram que eventos similares presentes no câncer gástrico já estão presentes nas lesões gástricas. O câncer gástrico, por sua vez, é uma doença muito complexa que envolve alterações genéticas em oncogenes, genes supressores de tumor, genes controladores do reparo do DNA, do ciclo celular de adesão, além de alterações epigenéticas. E dentre essas alterações epigenéticas destacam-se os microRNAs. Os microRNAs são RNAs curtos, de 17 a 25 nucleotídeos, que são não codificantes. Basicamente, a sua função é regular a expressão de RNA mensageiro ao nível pós-transcricional. E essa regulação pode acontecer de dois modos. Quando o microRNA se pareia de modo imperfeito ao RNA mensageiro-alvo, ocorre a repressão da tradução desse RNA mensageiro. Por outro lado, quando o microRNA pareia perfeitamente com o seu RNA mensageiro-alvo, ocorre então a clivagem desse RNA mensageiro. Hoje sabe-se que os microRNAs regulam cerca de 60% do genoma humano e estão envolvidos em processos essenciais dentro da célula, como diferenciação, ciclo celular, proliferação e apoptose. Sabe-se também que eles estão envolvidos na iniciação e progressão do câncer, sendo que o perfil de microRNAs pode ser usado como assinaturas fenotípicas dos diferentes tipos de câncer. E por isso, hoje, os microRNAs são considerados promissores biomarcadores para esse tipo de doença. Sabendo então que eles atuam no processo de carcinogênese, eles podem então comportar-se de dois modos, ou como supressores de tumor, que são os denominados PSMIR, ou como oncogenes, que são chamados OncoMIR, e essa classificação vai depender dos genes alvos que esses microRNAs regulam. Nas células cancerosas, basicamente, encontra-se uma hiperexpressão dos microRNAs oncogênicos. E essa hiperexpressão de oncogenes, microRNAs OncoMIR, leva à inibição de genes supressores de tumor. Por outro lado, nas células cancerosas ocorre uma hipoexpressão de microRNAs supressores tumorais que, por sua vez, levam ao aumento da expressão de oncogenes. E essas duas situações juntas levam, então, a uma alta taxa de proliferação, invasão e angiogênese e uma baixa taxa de morte celular nas células cancerosas. Em relação aos microRNAs no adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal, perfis globais de expressão já foram gerados. Dentre esses trabalhos, destacam-se o de Moreira et al. 2014, Daned et al. 2014 em submissão, Magalhães et al. 2013 e Ribeiro do Santo et al. 2010, que, utilizando as técnicas de sequenciamento de nova geração, PCR em tempo real, identificaram os microRNAs 29C e 135B como prováveis biomarcadores para o adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal. Basicamente, o que foram os resultados encontrados nesses estudos foi que o tecido gástrico normal apresenta uma hiperexpressão do microRNA 29C, enquanto que o adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal, a expressão do microRNA 29C está baixa. Esses resultados, então, indicam que o microRNA 29C provavelmente é um microRNA supressor tumoral. Em relação ao microRNA 135, ocorreu a tendência de uma hipoexpressão no tecido gástrico normal, enquanto que no tecido de adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal, o microRNA 135B obteve uma expressão alta, indicando que esse microRNA provavelmente é um microRNA OncoMIR. Então, as lesões gástricas elas já são bem definidas patologicamente, porém as suas assinaturas moleculares ainda não foram muito bem exploradas. E hoje ainda não existe um biomarcador que possa prever o impacto das lesões gástricas no processo da carcinogênese no estômago. Alguns estudos pontuais demonstraram que as lesões apresentam alterações dos microRNAs 21 e LET7. E esses resultados indicam, portanto, que os microRNAs podem ser promissores biomarcadores para a evolução clínica nessa doença. Então é importante a identificação e comparação dos perfis de expressão dos microRNAs nas lesões gástricas e no adenocarcinoma, no objetivo de tentar identificar possíveis biomarcadores. O objetivo desse trabalho, o objetivo geral,
foi analisar o perfil de expressão dos microRNAs 29C e 135B em amostras de lesões gástricas através da técnica de PCR em tempo real. Objetivos específicos: identificar e comparar o perfil de expressão dos microRNAs 29C e 135B em amostras de tecido gástrico normal, gastrite crônica, metaplasia intestinal e adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal. Verificar as alterações no perfil dos microRNAs 29C e 135B nas amostras de gastrite crônica e ou metaplasia em relação ao tecido gástrico normal e ao adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal. Verificar uma possível relação entre a infecção por Helicobacter pylori e a expressão dos microRNAs 29C e 135B. Comparar o perfil de expressão dos microRNAs 29C e 135B das amostras desse estudo com os dados da literatura e em bancos de dados. Identificar em sílico os genes alvos dos microRNAs 29C e 135B e estabelecer possíveis relações entre os genes alvos dos microRNAs 29C e 135B com o processo de carcinogênese gástrica. Materiais e métodos. Então, o fluxograma a seguir iniciou-se com caracterização e coleta de amostras, seguido de registração de RNA total, quantificação, RT-PCR, PCR em tempo real e análise em si. Em relação às amostras, obteve-se as amostras de parafina de tecido fresco, oriundas do Hospital Universitário Júlio de Barros Barreto, da Universidade Federal do Pará e do Hospital São Camilo, em Macapá. Foram obtidos 20 amostras de gastrite crônica, 10 amostras de metaplasia intestinal, 14 amostras de adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal e 20 amostras de tecido gástrico normal. Após a obtenção das amostras, foi feita a etapa de extração de RNA total utilizando o kit da Roche. Em seguida, o RNA total foi quantificado pelo Qubit para posterior diluição final de todas as amostras para 4 nanogramas por microlitro. Em seguida, as reações de RT-PCR foram executadas com o objetivo de obtenção do DNA complementar à região de interesse, que no caso são os microRNAs 29C e 135B, além do Z30, que foi o controle endógeno utilizado. Foi utilizado um kit específico da Life Power microRNA e o termociclador VERT. As reações de PCR em tempo real foram feitas utilizando o equipamento API 7500 da Life Technologies e um kit específico para microRNA. O controle endógeno utilizado foi o Z30 e o tipo de quantificação utilizado foi a quantificação relativa, onde os valores de 2-ΔCT representam os valores de expressão. A análise estatística foi feita de tal modo que foram usados os testes de Shapiro-Wilk para verificar o tipo de distribuição das amostras, teste de Mann-Whitney para comparar os valores de expressão das amostras aos pares, teste de Puskal-Wallis para comparar os valores de expressão das amostras, todas as amostras simultaneamente, e os valores de P menor que 0,05 foram considerados significativos. Os softwares utilizados foram o SPSS para a execução dos testes e o GraphPad Prism para a criação dos gráficos. A análise em sílico foi feita utilizando a ferramenta Target Compare, criada pelo Moreira et al. 2014 e disponível no site do Laboratório de Genética Humana e Médica. Através dessa ferramenta foi feito o rastreio dos genes alvos dos microRNAs 29C e 135B. Em seguida, os genes alvos foram comparados com a lista de genes drivers classificados por Vogelstein et al. 2013, com o objetivo de identificar possíveis genes que desregulados podem estar no centro da carcinogênese gástrica. Em seguida, foi feito o rastreio de mutações nesses genes alvos dos microRNAs 29C a partir do banco de dados CBio Portal for Cancer Genomics, disponível nesse site. Resultados. Inicialmente, o teste Shapiro-Wilk demonstrou que os dados desse estudo apresentam distribuição não paramétrica e, por isso, optou-se para a utilização dos testes de Mann-Whitney e Puskal-Wallis. Expressão do microRNA 29C, conforme demonstrado no gráfico 1,
apresentou uma expressão maior nas amostras de tecido gástrico normal, seguida pelas amostras de gastrite crônica, metaplasia e adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal. O gráfico 2 demonstra esses resultados de maneira mais clara, onde foi utilizada a mediana do valor de 2 menos delta CT, e percebe-se então que a expressão do microRNA 29C ela foi decrescente e inversamente proporcional à progressão à cascata de Correia. Os testes de Menuhin demonstraram que, ao comparar o tecido gástrico normal com a gastrite, há diferença significativa. Comparando a metaplasia ao tecido normal, também há diferença significativa. Gastrite e metaplasia não apresentam diferença. Gastrite, quando comparada ao adenocarcinoma, apresenta diferença significativa. Entretanto, a metaplasia, quando comparada ao adenocarcinoma, não apresenta diferença. O tecido normal, quando comparado ao adenocarcinoma, apresenta diferença significativa. O teste de Kruskal-Wallis gerou um valor de P geral menor que 0,0001, demonstrando que todos esses grupos, simultaneamente, tecido gástrico normal, gastrite, metaplasia e adenocarcinoma, possuem diferenças entre si para a expressão do microRNA 29C. Em relação à expressão do microRNA 135B, percebe-se que a sua expressão foi mais alta nas amostras de gastrite crônica e metaplasia intestinal, seguida de tecido gástrico normal e adenocarcinoma. O gráfico 2 demonstra os mesmos dados em mediana de 2 menos delta CT. Os valores dos testes de Menuhin demonstraram que, quando a gastrite crônica é comparada ao tecido normal, há diferença significativa. Metaplasia também há diferença significativa quando comparada ao tecido normal. Gastrite e metaplasia são similares entre si para a expressão do microRNA 135B. Gastrite, ao ser comparada com o adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal, apresenta diferença significativa, porém a metaplasia apresentou padrão similar. Quando comparado o tecido normal com o adenocarcinoma, não há diferença significativa. Do mesmo modo, o teste de Kruskal-Wallis gerou um valor de P geral menor que 0,0001, demonstrando que os 4 grupos em estudo são diferentes entre si para a expressão do microRNA 135B. O objetivo, então, de verificar se a infecção por H. pylori influencia na expressão dos microRNAs 29C ou 135B, foi feita uma comparação da expressão de pacientes com gastrite crônica H. pylori positivo com pacientes gastrite crônica H. pylori negativo. E o teste de Menuhin demonstrou que há diferença para o microRNA 135B com valor de P 0,109. O gráfico 5 demonstra, então, que pacientes com H. pylori positivo possuem um valor de delta CT, ou seja, uma expressão maior do que em pacientes com H. pylori negativo. Esses resultados indicam que o microRNA 135B pode estar, então, envolvido na modulação do sistema imune em resposta a H. pylori. A análise in silico dos genes alvos do microRNA 29C foi feita através da ferramenta Target Compare, a qual identificou que esse microRNA apresenta 4.775 genes alvos. Desses genes, 10 se fazem presentes na lista de genes drivers classificados por Bogostá et al. 2013. Dentre eles estavam-se os oncogenes DNN3A, NOT2, NRAS e, de modo geral, estão relacionados com a metilação do DNA, diferenciação apoptose e desenvolvimento e diferenciação de células hematopoéticas. O rastreio das mutações nesses genes no banco de dados Propensias Genômicas, onde eles utilizam um N amostral de 219 amostras, demonstrou que todos esses genes já foram identificados como sendo mutados em pacientes com câncer gástrico. Da mesma forma, a análise in silico dos genes alvos do microRNA 135B demonstrou que ele possui 3.023 genes alvos. Desses genes alvos, 11 se fazem presentes na lista de genes drivers do Bogostá et al. 2013. Dentre eles destacam-se os genes supressores de tumor APC, GATA3,
KLF4, um X1 SMAD4, que de modo geral estão envolvidos na proliferação celular e adesão, diferenciação celular, apoptose, desenvolvimento do sistema imune. O rastreio das mutações nesses genes pela ferramenta do banco de dados Hortensia Genomics demonstrou que todos esses genes já foram encontrados como sendo mutados em pacientes com adenocarcinoma gástrico, com exceção do gene GNAC. Discussão. A expressão do microRNA 29C apresentou um perfil de expressão decrescente ao longo da progressão da cascata de Correia. E as lesões gástricas, tanto gastrite crônica como metaplasia intestinal, mostraram-se ser significativamente diferentes do tecido gástrico normal. Esse estudo, então, corrobora os dados de estudos anteriores que indicam que o microRNA 29C é um microRNA supressor tumoral. E sendo ele supressor tumoral, é possível que ele esteja levando a hiperexpressão de oncogenes nas lesões gástricas e no adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal. Dentre esses oncogenes, a ferramenta Target Compare identificou o gene DNMT3A, NOTCH2 e NRAS. O gene DNMT3A codifica a enzima DNA metiltransferase A, responsável pela metilação do DNA das ilhas CpG. Os artigos falam que alterações na expressão dessa enzima é um evento inicial no desenvolvimento de tumores. Particularmente no câncer gástrico, a hiperexpressão da enzima metiltransferase está associada com a hipermetilação de genes supressores de tumor e, portanto, é um evento que pode estar disparando o processo de carcinogênese. O gene NOTCH2 está envolvido basicamente na diferenciação celular e apoptose, e alguns artigos demonstram que o aumento da expressão do gene NOTCH2 está relacionado com essa carcinogênese gástrica, inclusive nas lesões gástricas. O gene NRAS está mais associado com a transformação de células hematopoéticas, e 2 artigos já demonstraram que encontraram mutações de ponto nesse gene em pacientes com câncer gástrico. Porém, mutações nesse gene é mais comum em outros tipos de neoplasias, como as leucemias. Observando-se, então, de modo geral, os genes alvos do microRNA 29C, percebe-se que a maioria está relacionada com o processo de proliferação celular e inibição da apoptose. Então, levando esses dados em conta, é possível que o microRNA 29C seja um caretaker, ou seja, um gene responsável pelo controle do ciclo celular. Um artigo, inclusive, demonstra que o microRNA 29C em linhagens celulares foi responsável por controlar a progressão da fase S do ciclo celular. Além disso, o microRNA 29C aparenta também ser um landscaper, ou seja, sua hipoexpressão encontrada nas lesões gástricas pode estar gerando um microambiente anormal, e essa anormalidade no microambiente pode disparar o processo de carcinogênese nas células adjacentes da mucosa. Em relação à expressão do microRNA 135B, as lesões gástricas também já mostraram-se ser significativamente diferentes do tecido normal. Os resultados anteriores indicam que esse microRNA é provavelmente um ONCOMI, sendo ele um ONCOMI, poderia estar levando então à hipoexpressão de genes supressores tumorais nas lesões gástricas. Dentre esses supressores, encontram-se os genes APC, GATA3, 1X1, KLF4 e SMAD4, que de modo geral estão envolvidos na perda do controle do crescimento celular e adesão, proliferação celular e inibição da apoptose. Os dados desse estudo particularmente demonstrou uma alta expressão desse microRNA nas lesões gástricas e uma baixa expressão na adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal. Além disso, foi verificado que pacientes com gastrite crônica H. pylori positivo possuem uma expressão significativamente mais alta em pacientes quando comparados com H. pylori negativo. Isso indica, então, que o microRNA 135B pode estar envolvido na modulação da resposta imune em associação à infecção pela H. pylori. E essa modulação pelo 135B pode estar sendo feita pela regulação dos seus genes alvos, SMAD4 e JAK2.
Os genes MAD4 codificam um transdutor de sinal, que também é um fator de transcrição e é inclusive o principal mediador da via de sinalização do TGF-beta. O TGF-beta, por sua vez, é um reconhecido supressor tumoral, mas alguns artigos já comentam que em câncer de estadiamento avançado ele está associado com um prognóstico desfavorável em algumas neoplasias. Particularmente no câncer gástrico, a perda de sinalização TGF-beta e SMAD4 leva à formação de tumores do trato gastrointestinal de ratos e camundongos. Além disso, já foi demonstrado que a hipoexpressão desses genes MAD4 está relacionada com o prognóstico desfavorável no câncer gástrico. Então, a sinalização do TGF-beta e SMAD4 acontece de tal forma que existe o receptor TGF-beta na membrana e o SMAD4, que é um fator de transcrição livre no citoplasma. Então, em condições normais, ou seja, quando a expressão do microRNA 135B está baixa, essa via de sinalização acontece naturalmente, de modo normal. Então, basicamente o que acontece aqui, o TGF-beta se liga ao receptor, o receptor é então fosforilado, em seguida o SMAD se liga a ele, é ativado e após sua ativação o SMAD vai para o núcleo para fazer a transcrição de genes. E esse processo de transcrição vai levar à promoção da apoptose e inibição do crescimento celular, que são dois eventos envolvidos na supressão tumoral. Porém, nesse estudo foi demonstrado que existe uma hiperexpressão do microRNA 135B nas lesões gástricas. Então, nesse caso, a expressão dos genes SMAD vai estar sendo inibida pela hiperexpressão do microRNA 135B. E então, a via de sinalização TGF-beta e SMAD4, nesse caso, vai estar sendo comprometida. Então, por mais que haja ligação do TGF-beta ao receptor, ocorre um bloqueio na via de sinalização devido à hipoexpressão dos genes SMAD4. Então, nesses casos, ocorre então um aumento da inflamação e a inibição da apoptose, que são dois eventos envolvidos no processo de tumorigênese. Um estudo bastante interessante demonstrou que camundongos com deficiência TGF-beta1, o processo inflamatório foi tão severo que levou à progressão das lesões pré-cancerosas ao câncer de colo. Então, da mesma forma, nesse estudo é possível que o bloqueio da sinalização TGF-beta e SMAD4 possa estar favorecendo o processo de carcinogênese nas lesões gástricas. Outro gene regulado pelo microRNA 135B é o gene JAK2. Esse gene codifica um receptor citoplasmático de tirosina quinase envolvido na via de sinalização e resposta às citocinas e fatores de crescimento. A ativação de JAK, por sua vez, ativa STAT, que assim como o SMAD4 é um fator de transcrição. E quando essa via JAK-STAT está ativa, ocorre então um processo de inflamação e desregulação do sistema imune. Alguns artigos apontam que a bactéria H. pylori pode aumentar, leva a um aumento da expressão do gene STAT3 nas células da mucosa gástrica. E esse aumento do gene STAT3 favorece a colonização da mucosa pela bactéria. Ele teoricamente está hiperexpresso e isso gera um aumento na sinalização JAK2 e STAT3. Então, basicamente, nós temos uma citocina que vai se ligar ao receptor acoplado JAK2. Então, a sua ligação leva à ativação do receptor JAK2. STAT3 se liga a esse receptor, é fosforilado, em seguida ele se dimeriza e vai para o núcleo fazer a transcrição de genes. Nessas condições ocorre, então, um aumento da via JAK2 e STAT3, inflamação e desregulação do sistema imune. São processos que juntos favorecem a colonização da mucosa pela Helicobacter pylori. Porém, nesse estudo foi encontrada uma hiperexpressão do microRNA 135B nas lesões gástricas. Então, nessas condições, é possível que a hiperexpressão do microRNA 135B esteja bloqueando a expressão do receptor JAK2. Nessas condições, então, a citocina se liga ao receptor, porém vai ocorrer um bloqueio da via JAK2 STAT3.
E através desse bloqueio, é possível que a célula consiga compensar o excesso de sinalização JAK2 e STAT3 com o objetivo de inibir a inflamação e a desregulação do sistema imune e tentar combater a infecção por H. pylori. Então, basicamente, o que pode estar acontecendo é que a infecção por Helicobacter pylori leva a um aumento de STAT3 na célula gástrica e isso, por sua vez, leva ao aumento do processo pró-inflamatório. A célula, em resposta a esse aumento da via de sinalização JAK2 e STAT3, aumenta, então, a expressão do microRNA 135B. E esse aumento do microRNA vai gerar duas situações. Primeiro, de fato, a célula vai diminuir a via de sinalização JAK2 e STAT3, diminuindo o processo inflamatório. Por outro lado, quando a célula aumenta a expressão do 135B, ela diminui a via de sinalização TGF-beta-SMAD4, levando ao processo pró-inflamatório. Então, percebe-se que por uma via ou por outra, o processo inflamatório provavelmente vai estar acontecendo. Nesse estudo foi encontrada uma hipoexpressão do microRNA 135B nas amostras de adenocarcinoma gástrico. Sabe-se hoje que as células tumorais elas são autossuficientes, então elas regulam genes com o objetivo de favorecer o processo de tumorigênese. E alguns artigos, inclusive, apontam que as células cancerosas são fatores de crescimento associados a receptores de tirosina quinase, inclusive o JAK2. Então, é possível que a célula diminua a expressão do microRNA 135B. E essa diminuição vai levar a duas ocasiões. Primeiro, aumento da via de sinalização JAK2 e STAT3, provocando o aumento da inflamação. Sabe-se também que o aumento da inflamação é um dos hallmarks do câncer, uma vez que a inflamação em exagero pode levar a lesão tecidual e também quebra da homeostase celular, e isso tudo facilita o processo de carcinogênese. Por outro lado, com a diminuição do microRNA 135B, ocorre um aumento da via de sinalização TGF-beta-SMAD4, e isso leva à diminuição da inflamação. Além de levar à diminuição da inflamação, o aumento da via de sinalização TGF-beta-SMAD4 leva também à apoptose e inibição da proliferação. Essas três características, teoricamente, são desfavoráveis às células tumorais. Porém, a célula tumoral apresentou uma baixa expressão do microRNA 29C. E os estudos indicam que esse microRNA é um supressor tumoral envolvido na inibição da apoptose e envolvido na proliferação. Então, essa hipoexpressão do microRNA 29C na célula tumoral consegue compensar a via de sinalização TGF-beta, bloqueando então a apoptose e desenvolvendo o processo proliferativo. Então, de modo geral, a célula gástrica tumoral diminui sua expressão 135B com o objetivo de elevar o processo inflamatório e, a partir do microRNA 29C, ela gera proliferação e inibe a apoptose. Então, de modo geral, a expressão do microRNA 29C mostrou-se baixa nas amostras de gastrite e metaplasia, mostrando então que nessas lesões pode estar acontecendo um processo de proliferação e inibição da apoptose, só que em proporções menores do que do adenocarcinoma. Em relação ao microRNA 135B, a sua alta expressão da gastrite na metaplasia indica então que pode estar acontecendo um processo pró-inflamatório muito severo nas lesões, e isso também pode levar ao disparo da carcinogênese. Conclusão. O microRNA 29C provavelmente é um microRNA supressor tumoral envolvido na proliferação celular e inibição da apoptose. Enquanto que o microRNA 135B provavelmente está relacionado com a modulação do sistema imune associado a Helicobacter pylori. Assim, os microRNAs 29C e 135B, através da promoção da proliferação celular e inibição da apoptose e indução do processo inflamatório, respectivamente, demonstram ser promissores biomarcadores da carcinogênese gástrica. Entretanto, antes da
introdução desses microRNA na prática clínica, é preciso inicialmente a validação desses microRNAs, inclusive a validação dos seus genes alvos em linhagens in vivo. Eu agradeço então às instituições participantes desse projeto, o Laboratório de Genética Unimed, o Núcleo de Pesquisa em Oncologia da UFPA, o Hospital Universitário João de Barros Barreto e o Hospital São Camilo de Macapá. Agradeço aos fontes financiadores, a PESP, CNPq,